Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje nós celebramos, nesse dia 16, a memória dos primeiros mártires franciscanos, né? Nós celebramos hoje o dia de São Berardo e seus mais 4 companheiros mártires, total de 5 mártires, os 5 primeiros mártires franciscanos que nesse ano de 2020 completam 800 anos do seu martírio. E por que nós assim decidimos celebrar hoje essa memória tão desconhecida no meio de nós? Bom, por 2 fatos. O primeiro é porque 800 anos é uma data comemorativa. 800 anos é muito tempo, né? Graças a Deus. E também porque esses primeiros mártires franciscanos, que são os primeiros 5 santos franciscanos, eles também incentivaram, foi através do testemunho deles que nós temos hoje o nosso grande Santo Antônio. Santo Antônio, na época, teve contato com esses primeiros mártires. Pois bem, o ano era 1219 e os franciscanos estavam recém-fundados por São Francisco de Assis. Logo, São Francisco ainda estava vivo, Santa Clara ainda estava viva no convento com as suas irmãs. E então, São Francisco, certo dia, descobre que existem vários não cristãos, vários pagãos, vários homens e mulheres que professavam a outra fé e que estavam ainda adentrando na Europa, que ele denominou por maometanos, mas nós hoje chamamos de muçulmanos, né? Os árabes. Eles começaram a entrar pela Europa e eram a doutrina contrária à doutrina católica. Eles não criam em nosso Senhor Jesus Cristo, como não creem até hoje. E então São Francisco disse: bom, eu preciso convertê-los. E ele então se decide ir até o encontro dos árabes que haviam entrado na Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha, mas ele ficou doente no meio do caminho, e ele então resolveu enviar 6 dos seus frades menores. E eles esses 6 frades saem da Itália, lá onde eles viviam com São Francisco, em 1219, e vão a pé por todo o território da Europa, atravessa a montanha, passa por neve, chuva, frio, lama e tudo mais, atravessam a França, passam pela Espanha, passam por Portugal, e lá em Portugal, o que estava liderando essa missão, que é o Padre Vital, chega a ficar doente, e ele então tem que abandonar a missão. E os outros 5 continuam levando a cabo a missão dada pelo pai Francisco. E eles então vão parar em Sevilha. Sevilha era uma capital aonde haviam muitos muçulmanos. Eles já haviam adentrado já na Espanha e ali era a sede do califado. E lá em Sevilha, esses 5 franciscanos, eles entram numa mesquita num dia de festa e começam a pregar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, denunciar o Alcorão, falar que o culto que eles prestavam a Maomé era uma idolatria. E como era de se esperar, os muçulmanos prenderam os 5 frades. Os 5 frades presos foram levados até Marrocos, na cidade de Marrakech, e lá em Marrakech eles então são libertos e continuam pregando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá eles anunciam o nome de Jesus e pregam e começam a converter o povo e tudo mais. E aí então o rei dos árabes, que ficava em Marrakech, ele vai lá e prende novamente os 5 frades. E os 5 frades vão ser deportados para a Itália de novo. Eles saem do meio da caravana, voltam para Marrakech e começam a pregar de novo. Eles são presos mais uma vez para ser mandado embora. Eles fogem e começam a pregar de novo. Até que o rei falou: pera lá, o negócio está ficando fora do controle aqui, eu estou perdendo a minha voz. Então o rei dos árabes prende novamente e resolveu açoitar
esses 5 frades franciscanos. Então, o que é que ele fez? Ele amarrou os 5 frades em cavalos e arrastou os 5 frades em cima de cacos de vidro e em cima de cacos de cerâmica. Arrastou e esfolou eles os 2 lados. Depois, para curar as feridas, ele enfiou os frades em caldeirões de salmoura, e depois da salmoura passou azeite quente em cima das feridas dos 5 mártires. E o que aconteceu? Nada. Os 5 mártires continuaram pregando o nome de Jesus. Nós não vamos nos dobrar diante do rei. O rei pode ferir o nosso corpo, mas o nosso coração arde de amor por Jesus. Nós saímos para uma missão e nós vamos até o fim. E então, o rei pensou, bom, vamos lá. Eu sou o rei, eu tenho dinheiro, eu tenho riquezas. E ofereceu riquezas para os frades franciscanos. Dinheiro, poder. Queria dar um pedaço do reino para eles. E eles disseram, não. O rei então pensou, bom, eu vou arrumar companheiras para eles então. Ofereceu 5 esposas para eles e eles disseram, não. Então o rei, num ataque de fúria, resolveu prendê-los durante 3 semanas numa prisão, lembrando que as prisões antigamente não eram mantidas pelo Estado, desde o Império Romano. As prisões eram lá assim, você ficava lá, e lá era onde você dormia, onde você fazia suas necessidades físicas. Se ninguém levasse comida para você, você morria de fome, morria de sede, por aí vai. Eles ficaram trancados 3 semanas lá no castelo do rei, lá dos muçulmanos, em Marrakech, sem comer e sem beber nada. E eles saíram mais revitalizados do que eles entraram. Então o rei, num outro ataque de fúria, rachou com a própria espada a cabeça de cada um dos 5 frades franciscanos, e para ter certeza que eles iam morrer, arrancou a cabeça de um por um depois. E então, esse é o fim da história dos 5 primeiros santos franciscanos. E esse testemunho se espalhou. Quando São Francisco soube que eles haviam sido martirizados, ele disse, agora sim, eu tenho 5 primeiros frades legítimos, que se encontram junto de Deus para interceder por nós. Santa Clara, como nos diz as legendas franciscanas, ela queria sair correndo da clausura para também poder dar a vida por Jesus lá em Marrocos, para converter assim os muçulmanos. E São Francisco a impediu num ato de obediência. E então, após a morte desses 5 frades, os portugueses que viviam até então ali em Marrakech, pegaram os ossos, os restos mortais, e levaram para Portugal. E levando para Portugal, eles levaram para Coimbra. E lá em Coimbra estava estudando no mosteiro, era um cônego regular da Santa Cruz, já professo, Fernando de Bulhões, que depois vem se tornar Antônio de Pádua. E ele ficou tão mexido pelo testemunho desses 5 mártires, que ele resolveu se tornar franciscano. E por isso que nós percebemos que o testemunho de um santo, o testemunho, nosso martírio diário, é um testemunho e também é uma semente aonde nós assim estamos. E o que é que nós podemos tirar para nós, fora o amor que esses mártires tiveram e têm até hoje na glória do céu por nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, muito simples. Nós não precisamos sair aqui, ir para Marrocos no meio da mesquita, num dia de festa e anunciar. Se nós tivéssemos essa oportunidade, assim, nós o faremos. Mas hoje nós somos chamados, ao meditar sobre a vida desses mártires, suplicar a graça de nós também termos esse mesmo amor por Jesus. Ao receber a Eucaristia, ao participar da Santa Missa,
Senhor, eu quero ter esse mesmo amor que os mártires tiveram por vós, essa mesma coragem. Quantas e quantas missas eu já não participei ao longo de toda a minha vida, e eu ainda continuo vacilando nos mesmos erros. Quantas e quantas pregações, quantos e quantos momentos de oração, e eu ainda continuo vacilando nas mesmas situações. Jesus, eu preciso e eu quero te amar mais. Então me dê essa graça de, pela intercessão desses mártires, ter esse mesmo amor e essa mesma coragem por vós. E nós, no nosso dia a dia, nós também somos chamados a dar esse testemunho de amor a Jesus. Quantas situações nós assim somos humilhados por causa de nossa fé, e às vezes coisas pequenas nós já nos revoltamos, nós queremos erguer a voz, nós não queremos ficar por baixo em momento algum. Quantas situações de martírio nós somos chamados a silenciar, mas nós nunca queremos silenciar. Quantas situações de martírio nós somos chamados a, mesmo no cansaço, estar ali firmes na nossa vida de oração, mas nós já perdemos para o nosso cansaço e nós satisfazemos as nossas próprias paixões. Quantas e quantas situações nós temos diariamente para sermos mártires, para sermos testemunhas do amor de Jesus. Quantas situações nós temos para crescer e testemunhar esse amor. Então, meus irmãos, hoje, amparado pelo exemplo e pela coragem desses 5 primeiros mártires franciscanos, que nós também tenhamos a mesma coragem de testemunhar o nosso amor a Jesus todos os nossos dias. Por fim, no diário de Santa Faustina Kowalska, diante do momento de oração, em que Jesus apresenta a Santa Faustina as almas tentadas, acontece um detalhe interessante. O demônio, ele estava atrás daquelas almas que mais amavam a Jesus, porque essas eram as almas mais difíceis de cair. E Santa Faustina então interroga: por que, Jesus? Eu só vejo o demônio atrás das almas que amam a Jesus. Porque os outros, minha filha, já caem por si só. Porque os outros já caem pelos seus próprios erros. Os outros nem precisam assim serem tentados, que já caem. Supliquemos então que nós possamos amar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo e sermos mártires todos os dias nas diversas situações em que nos são apresentadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.